Terceira epístola de João. Diácono tiver de plantão, puder trazer uma água, fica agradecido. Terceira João, e nós vamos ler dos versículos 11 a 15. Está pertinho de Apocalipse, do Novo Testamento. Terceira João, os versículos de 11 a 15. Não tem capítulo, só tem versículos. Então, nós vamos fazer essa leitura. E os irmãos acompanham aí em suas Bíblias. A palavra de Deus diz assim: amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações, dê saudações aos amigos, um por um. Querido Deus, a tua palavra foi lida e ela é guarida para os nossos corações. A tua palavra é vida, a tua palavra é fogo que consome, que purifica. A tua palavra é martelo que esmiuça a penha, a tua palavra é a verdade. Tua palavra é a espada de dois gumes, Senhor, que penetra do mais profundo da nossa alma e divide o que é certo e o que é errado. A tua palavra, Senhor, nos corrige, nos exorta. A tua palavra nos transforma. E, ó Deus, lemos a tua palavra e queremos encontrar nela agora a direção, a condução para a nossa vida cristã. Abençoa a tua igreja, abençoa todos os ouvintes que ouvirão essa mensagem agora e quem sabe depois pelos canais da igreja. Nós entregamos tudo em tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, como vocês sabem, nós começamos esse ano, não lembro mais o mês, mas começamos a pregar 1 João, 2 João, e estamos terminando hoje a terceira carta de João. João, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, conhecido como o apóstolo amado, que já nos ensinou muito sobre o amor, né, durante essas mensagens. E essa terceira carta, nós demos um tema, uma igreja que é conhecida pelo perfil dos seus membros, embora João não está escrevendo a uma igreja em si, mas a carta é pessoal, mas ao membro de uma igreja e tratando de outros membros da igreja. Não tem crente que não esteja afiliado a uma igreja. Quem é do Senhor faz parte da igreja de Jesus, amém? Então essa é a verdade. Então João, ele nos faz perceber que a igreja, ela se torna conhecida pelo perfil dos seus membros, porque João escreve a Caio, a carta, elogiando primeiramente a Caio, mas falando de dois crentes dessa igreja, de dois membros da igreja, a qual Caio provavelmente era membro também. E ele então vai falar desses perfis. O primeiro perfil, ele escrevendo a Gaio, né? Ele fala da sua vida exemplar, elogia a sua vida, e nós temos esse irmão como um membro de igreja que tem uma vida que deve ser seguida por todos nós, porque era um cristão digno de ser amado, era um cristão de uma alma bem-sucedida, e era um cristão que andava na verdade, e ele era um cristão que abençoava, os seus bens estavam à disposição do reino de Deus, para a igreja de Deus. O segundo perfil, nós pregamos domingo passado, ou atrasado, não lembro agora direito, creio que foi domingo passado, né? É o de Diótrefes.
Irmãos, um membro soberbo, um membro orgulhoso. E João denunciou algumas características soberbas e egoístas desse líder, que jamais deve ser imitada por nós. A primeira característica é que Diótrefes gostava de exercer a primazia, gostava de ser primeiro, estar à frente, não é? Ser visto pelos outros, estar em destaque. A segunda característica é que ele não hospedava os servos de Deus e punia aqueles que hospedavam. Ele era contra os missionários. O camarada era ruim, viu? E ainda, ele era dominado pela maledicência. Você já viu crente assim, dominado pela maledicência? Tem muito. Ele falava do apóstolo, irmãos, falava do apóstolo João pelas costas. Coisa pior que tem é você ver alguém falar de você pelas costas. Esse homem falava. Tem muitas pessoas na igreja também que falam do pastor pelas costas, fala dos presbíteros, dos diáconos, fala do outro irmão. Porque falta vida transformada. Então, o modelo de crente, de membro a não ser seguido. Mas João vai dar o terceiro perfil, que é o de hoje, que é o de Demétrio. Um homem virtuoso. Um homem digno de ser honrado. Os versículos 11 e 12 que nós lemos aí, diz: amado, não imite o que é mal. João está falando isso com Gaio. Não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Bom, no domingo passado, nós já tínhamos lido o versículo 11, e nós falamos para vocês que o versículo 11, ele faz uma ponte para o versículo 12. João está aqui recomendando a Gaio para que ele não imitasse o que é mal. Ou seja, que ele não fosse soberbo, que ele não seguisse o exemplo de Diótrefes, mas que ele pudesse imitar o bem, imitar o que é bom. Aí João passa a apresentar em seguida o perfil de Demétrio. Ele passa a falar da vida desse homem em poucas palavras. Mas o que nós veremos, meus irmãos, é que o apóstolo passa a mostrar para Gaio que a vida de Demétrio é uma vida que pode ser imitada, tanto naquele tempo como nos dias de hoje. Quando o apóstolo dá essa orientação para Gaio, ele não quer dizer que ele esteja afirmando que Gaio estava seguindo o exemplo de Diótrefes. Em nenhum momento, não pense isso. O que ele está aqui é orientando e enfatizando que o que é bom tem que ser visto, o que é bom tem que ser imitado, e aquilo que é mal jamais deve ser seguido por nós. Então, irmãos, havia na vida de Demétrio alguns atributos, algumas qualidades de um verdadeiro filho de Deus, de um verdadeiro renascido, de um verdadeiro convertido. E ele vivia então uma vida virtuosa, uma vida honrada, uma vida íntegra, que causava um impacto para a sociedade. Ele era um homem bom, um homem que não era soberbo. Ele era o contrário de... Agora esqueci o nome do homem, tanto eu chamar domingo, já chamei Diótrefes. Ele era o contrário de Diótrefes. Então, Demétrio, ele possuía um modelo de vida cristã que podia ser imitado. E o apóstolo João destaca aqui pelo menos 3 indicadores que provam a vida vitoriosa de Demétrio. Quais são esses indicadores? Nós vamos ver no texto. Irmãos, o primeiro indicador é o testemunho que ele tinha de todos. Irmãos, preste atenção. Diótrefes se fazia do tal.
elogiava a si próprio. Demétrio, o testemunho vinha de fora. Diz o apóstolo João, quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele. Ele não precisava aparecer, ele não precisava se vangloriar. A sua vida cristã, o seu testemunho como seguidor de Cristo alcançou o testemunho de todas as pessoas, de toda a sua comunidade, de todos aqueles que lhe conheciam. Viam nele um homem virtuoso, um homem digno de ser imitado. Ele era um exemplo de vida, dentro da igreja e fora da igreja. O testemunho desse homem era visto por todos, irmãos. Cristo nos chamou para ser testemunha, amém? Essa foi a obra que o Espírito Santo veio fazer, nos encher para sermos testemunha viva de Jesus. Então Demétrio era essa testemunha viva de Jesus. Quem estava dizendo isso eram as pessoas de fora. Enquanto Diótrefes era soberbo e mau, e por isso não deveria ser imitado, ao contrário, Demétrio era um homem bom, que possuía um modelo de vida cristã que podia ser imitado. Então o apóstolo João destaca aqui esses 3 indicadores, para que a gente possa entender que nós temos que caminhar de tal forma que as pessoas possam ver Cristo em nós. Isso nos leva também a entender que havia gratidão pela parte de Demétrio a Deus, e havia também gratidão em quem olhava para ele e via ele, que viu o seu testemunho, também agradecia a Deus por ele ser esse modelo de vida cristã, dentro e fora da igreja. As pessoas à sua volta estavam olhando para ele como um verdadeiro cristão. Irmãos, e a pergunta que a gente pode fazer aqui: que tipo de cristão nós somos? As pessoas também estão olhando para nós. Será que o nosso testemunho tem causado nas pessoas o desejo de conhecerem a Cristo? Porque esse indicador de que ele era um testemunho vivo, constante, é porque esse homem seguia a Cristo. Mas tem um segundo indicador. Primeiro, o testemunho de todas as pessoas. Mas o segundo indicador é que a própria verdade testemunhava a respeito de Demétrio. Olha o que o texto diz. Todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. Irmãos, não é a primeira vez que João está falando desse assunto, de que a verdade, ela é também testemunha. O apóstolo aqui, ele reforça o porquê que a vida cristã de Demétrio podia ser imitada. Ele era um homem que andava na palavra. Ele era um homem que tinha um testemunho da verdade na sua vida. O seu procedimento estava de acordo com os princípios da palavra de Deus, estava de acordo com aquilo que ele ensinava, de acordo com aquilo que ele pregava, de acordo com a sã doutrina. Estamos falando desses assuntos, né, na igreja sempre. João, no versículo 4 aí, não tem capítulo, então no versículo 4 aí, da 3ª carta de João, ele fala da sua alegria de ouvir que os seus filhos na fé viviam de acordo com a verdade. João se alegra disso. E aqui está incluído Gaio e Demétrio, porque Diótrefes era um mau exemplo. Então esses seus filhos na fé moldava a sua vida de acordo com os mandamentos da palavra de Deus, de maneira que a sua vida dava provas claras da verdade. E é nesse sentido que João está dizendo que até mesmo a verdade era testemunha da vida de Demétrio. Ele estava cheio do Evangelho de Cristo. Ele brilhava a luz de Cristo em sua vida. Irmãos, é muito maravilhoso, porque em 1 João 2,8, João vai dizer assim: o que ele escreve é um mandamento novo. Aquilo que é verdadeiro nele, que é Cristo, e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilhou.
Cristo brilhou em nós, as trevas se afastaram. A vida cristã é dia a dia brilhando mais, sendo transformada mais e mais pela verdade, pela palavra de Deus. Sua vida tem sido assim? A vida de Demétrio brilhava porque estava cheio de Cristo. A sua mensagem, a sua profissão de fé estava alicerçada na verdade, na palavra, no verbo que é Cristo. Para a sua vida estar alicerçada na verdade, ter testemunho da verdade, você precisa conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, você precisa ler Bíblia. Qual foi a última vez que você tirou um tempo especial para ler sua Bíblia? Porque, irmão, a gente tira tempo especial para a esposa, tira tempo especial para os filhos, tira tempo especial para assistir uma série, um filme, para comer uma pipoca, para ir no cinema. Até para trabalhar a gente tira tempo especial, porque se você não tiver gosto pelo seu trabalho, você não vai render. Mas qual é o tempo especial que você tira para estar com Deus, na meditação da palavra, conhecendo a palavra que vai moldar a nossa vida para a caminhada cristã? Demétrio, a palavra, a verdade estava estampada no seu modo de viver, as verdades do Evangelho e da palavra de Deus estava impregnada no seu coração, e isso transbordava no seu agir, no seu modo de ser, no seu rosto, ao ponto das pessoas testemunharem, mas também a verdade testemunhar a respeito dele. Será que o nosso proceder, o nosso modo de viver tem sido de acordo com a palavra de Deus? Ao ponto das pessoas verem Cristo brilhando em nós? A Bíblia diz lá em Provérbios 4:18, o seguinte: mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais, até ser dia claro. Na outra versão diz até ser dia perfeito. Irmãos, nós sabemos que nós só somos justos por causa de Cristo. Jesus Cristo é o justo que veio e morreu em nosso lugar, e Deus aceitou a sua justiça. Cristo é o segundo Adão. Mas porque Cristo está em nós, a nossa vida vai brilhando a cada dia, até ser dia claro, até ser dia perfeito, até o nosso encontro com Deus, na glória. Quem anda nele e com ele será um testemunho vivo da verdade, e a verdade também vai estar a seu favor, como alcançou a vida de Demétrio. Mas há aqui um terceiro indicador. Primeiro, o testemunho de todos, depois o testemunho da verdade a favor de Demétrio. Esses são indicadores que ele era um homem honrado, um homem virtuoso. Você e eu, homem e mulher, precisam ser homens virtuosos, mulheres virtuosas, honradas por Deus e honradas pelas pessoas da nossa sociedade, como Demétrio. Mas um terceiro indicador, irmãos, é que o próprio apóstolo João e Gaio, aliás, também são testemunhas. E João faz questão de acrescentar isso aqui na sua carta. Ele vai dizer: e nós também damos testemunho. E você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Primeiramente, entenda que quem está escrevendo é João. A Gaio, que está recebendo essa carta e lendo. E ele está falando aqui de Demétrio. Então o apóstolo está dizendo que ele dá testemunho. E aqui João usa o pronome nós, provavelmente, para referir-se a si mesmo, fazendo a afirmação com ênfase: nós também damos testemunho. Ou seja, João está dizendo que além do testemunho de todos e da verdade, a respeito da vida de Demétrio, da sua vida virtuosa e honrosa, João, como apóstolo, está dizendo também que ele escreve embaixo, que ele também testemunha, mas está dizendo também: Caio, você também é testemunha. E aqui dá a entender que eles são de uma mesma igreja, eles se conhecem, porque ele está dizendo: Gaio, você também sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. O que eu estou falando de Demétrio, você conhece pessoalmente. Em outras palavras, é isso que João está dizendo.
Então você pode confiar no que eu estou afirmando sobre a vida virtuosa de Demétrio, que é um exemplo que pode ser imitado por você e por todos da igreja. Quando nós olhamos, irmãos, para o todo da carta, nós entendemos que o apóstolo João pôde encontrar em Gaio e Demétrio apoio para a oposição que o soberbo Diótrefes, como líder da igreja, lhe causou no ministério apostólico. Porque Diótrefes era contra a liderança da igreja, era contra o apostolado e causava divisão na igreja. Mas João encontrou em Demétrio apoio, Gaio encontrou apoio, porque esse irmão era fiel a Deus, esse irmão era um irmão honrado, um irmão corajoso para enfrentar as divergências que havia na igreja. Meus irmãos, João vai concluir essa carta com as saudações finais. Eu não vou me deter a essas saudações, porque eu quero gastar tempo aqui com as aplicações que nós podemos fazer para a nossa vida nesta carta. João vai dizer do versículo 13 a 15, muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena. Olha aí, era tinta e era pena, que era usado para escrever as cartas, né? Pois espero em vê-lo em breve, esta era a esperança do apóstolo. Então conversaremos pessoalmente. Isso quer dizer que João tinha muitas outras instruções para dar para Gaio, com respeito à vida cristã. E aí ele diz, a paz esteja com você, a paz aqui é a paz de Cristo. E ele diz, os amigos mandam saudações. Então João não estava só, João tinha pessoas com ele, a igreja. Dê saudações aos amigos. João não tem só irmãos na igreja, ele também tem amigos, o apóstolo, como nós também devemos ter irmãos e irmãos que são amigos. E ele fala um por um, ou seja, não esqueça de nenhum. Uma recomendação muito bem feita. Mas João deixa claro que se encontraria pessoalmente com Gaio um tempo depois, e que ainda tinha muito o que lhe ensinar pessoalmente. Irmãos, isso é maravilhoso, porque esse deve ser a vida do cristão, quando se encontra com o outro, está aprendendo coisas boas, ou ensinando coisas boas. Mas, partindo para os finalmente, meus irmãos e minhas irmãs, e quando eu falo assim, é para que você preste atenção. Crente exemplares, como Demétrio e como Gaio, deve ser imitados. Não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Demétrio, por praticar e viver na verdade, foi visto como um homem crente virtuoso, honrado, que serve de exemplo para mim e para você, serve de exemplo para nós, pois vivia para a prática do bem. As características de um homem nascido de Deus, transformado por Cristo, que estampava no seu modo de viver a presença de Cristo. Um homem que conhecia Deus e vivia segundo a sua palavra. Um homem que podia ser exemplo de vida para Gaio e para a igreja, porque todas as pessoas testemunhavam a seu respeito, até mesmo a verdade. Mas, meus irmãos, não é só o apóstolo João que vai mandar a gente olhar para uma pessoa e imitá-la. Não é qualquer pessoa, servo de Deus. Porque o apóstolo João, aliás, o apóstolo Paulo também vai escrever com essas palavras, dizendo que nós poderíamos e podemos olhar para alguém e imitá-lo. E Paulo vai dizer isso usando a sua própria pessoa por 2 vezes. Eu queria agora que, se for possível, você abrir sua Bíblia. 1 Coríntios 11:1 e depois Filipenses 3:17. Então, nas cartas do apóstolo Paulo, por 2 vezes ele chamou os seus irmãos na fé para
imitarem a sua vida cristã da mesma forma que ele imita a Cristo, ou que ele imitava a Cristo. Olha lá, 1 Coríntios 11:1, ele diz: sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Aí você vai dizer assim, já vi muito crente dizendo que o apóstolo Paulo era muito ousado, e era mesmo, porque ele sabia em quem tinha crido, e ele estava bem certo de quem ele servia, com quem ele andava. Então ele diz: olhe para mim, imite a mim como eu imito a Cristo. E lá em Filipenses 3,17, ele vai dizer: irmãos, seja meus imitadores e observe os que vivem segundo o exemplo. Agora ele está dizendo que não é só para ele, que tem que olhar para a igreja, que tem para olhar para aqueles que também são exemplo. Que temos dado a vocês. Olhe. Paulo também recomendou ao jovem pastor Timóteo para que ele fosse um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4,12. Então a minha vida e a sua vida cristã como servo de Deus é viver uma vida exemplar, que as pessoas possam olhar para você e imitar a Cristo. Meus irmãos, Paulo entendia que a vida cristã deveria ser imitada. Paulo seguia a Cristo e tinha convicção que o seu modo de viver era porque ele vivia em Cristo, porque ele vivia com Cristo. Paulo tinha a mente de Cristo. Paulo andava nos passos de Cristo. Ele mesmo disse lá em Gálatas 2,19b e a parte 20, se você quiser abrir sua Bíblia, abra lá. Gálatas, capítulo 2, versículo 19, a parte B e o versículo 20. Paulo escreve aos Gálatas e diz: estou crucificado com Cristo. Morri com Cristo, estou crucificado. Logo já não sou eu quem vive. Oh, meu irmão, cuidado, porque senão quem vai viver em você é a sua soberba. É o seu eu. O meu eu morreu. O meu eu foi crucificado na cruz. Eu morri com Cristo. Eu estou crucificado. Agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E Paulo vai dizer: e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia! Glória a Deus! Você pode fazer suas essas palavras? Veja que para isso acontecer, nós precisamos estar mortos em Cristo, crucificado com Cristo. Você precisa receber Cristo na sua vida. Isto quer dizer que quando cremos em Cristo, a vida velha, dominada pelo pecado e por Satanás, foi crucificada com Cristo. Recebemos uma nova vida. Esta vida não é mais dominada pelo pecado, mas dominada por Cristo, que agora vive em nós. E Paulo, ele disse aí, concluindo: e esse viver que agora tenho na carne, ainda nesse mundo, ainda sujeito ao pecado, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Irmão, esse foi o motivo que Paulo disse: sejam meus imitadores, porque eu também sou imitador de Cristo. Todo cristão, eu e você, devemos viver uma vida cristã digna de ser imitada, digna de ser vista. Querido e querida, nós hoje olhamos para Cristo. Porém, muitos de nós começamos a nossa vida cristã olhando para outros crentes. Fala para mim que na sua vida foi diferente. Antes de conhecer a Cristo, nós vimos pessoas que caminharam com Cristo, que nos atraíram para Cristo, que nos deixaram desejosos de Cristo. Então as pessoas vão estar olhando que tipo de cristão você é. E aí nós precisamos de Cristo. As pessoas são motivadas a saber a razão da nossa fé. Pedro diz isso. Nós temos que estar pronto para responder. Será que as pessoas, ao olharem para nós, têm visto a presença gloriosa de Cristo em nossa vida? Abra sua Bíblia em Atos 11, 26. Estamos concluindo já.
No livro de Atos, aí no capítulo 11, 26, Lucas nos informa, Lucas é o escritor de Atos. Ele nos informa que Antioquia, aí está no final do versículo 26, em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Irmãos, Antioquia ou Antioquia era a capital da Síria. E naquele tempo era a terceira maior cidade do mundo. Vocês sabem que o evangelho começou lá em Jerusalém, foi se expandindo. E o evangelho chegou até lá e floresceu, cresceu de tal maneira que os crentes daquela importante igreja, eles eram tão parecidos com Jesus Cristo, que foi ali, pela primeira vez, que eles foram chamados de cristão, ou pequenos cristos. Pela primeira vez. Porque as pessoas daquela cidade foram impactadas pela vida de Cristo através daquela igreja. Quando as pessoas olhavam para aqueles crentes, elas sentiam que estavam olhando para o próprio Jesus. A vida deles era de acordo com o que eles pregavam, eles viviam o que pregavam. O testemunho deles estava de acordo com as suas palavras. O modo de viver estava de acordo com o viver de Cristo. E por causa do impacto da vida daqueles crentes, uma numerosa multidão se agregou àquela igreja para receber o ensino da palavra de Deus. A igreja continuava crescendo e se multiplicando. E dali muitos missionários saíram pregando o evangelho. Mas, meus queridos, se nós quisermos ser uma igreja que influencia a cidade de Penápolis, quem é a igreja presbiteriana de Penápolis? É eu e você. Somos nós. Se você quer influenciar a cidade de Penápolis pelo poder do evangelho, nós precisamos, ou precisaremos, de igual modo, andar com Cristo. Vivermos em sua presença e sermos parecidos com Ele. 1 João 2, nós já pregamos aqui sobre isso há dias atrás. João vai dizer que nós temos que andar como Ele andou. Paulo escrevendo, se eu não estou enganado, em 2 Coríntios, ele vai dizer que nós temos que ter a mente de Cristo. Então, se você quiser impactar essa cidade, eu e você, nós precisamos viver Cristo. E as pessoas precisam ver Cristo brilhando em nós. Então se entregue a Cristo. Beba de Cristo. Não é? Viva com Cristo. E essa luz vai brilhar. E outras pessoas vão ser alcançadas pelo poder do Evangelho. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que Deus abençoe a cada mãe aqui presente nessa noite, a qual nós parabenizamos, já antecipado aqui. Que vocês como mãe possam parecer com Cristo e viver para a glória de Cristo. Amém. Vamos ficar de pé, irmão. Nós vamos estar fazendo uma oração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, como nós já cantamos a Ti a honra, a glória e o louvor, Tu és digno de receber. Mas, Senhor, Tu transformou a nossa vida, nos mudou para ser como o Senhor, a viver uma vida íntegra e reta aqui na terra e justa. Só olhando para Ti, só caminhando contigo, Senhor, só Te conhecendo, conhecendo os Teus princípios, e só pelo Teu Espírito Santo que habita em nós, seremos capazes, Senhor, de ser um exemplo de vida cristã. Ajude-nos, ó Pai, e nos transforme, Senhor Jesus, a cada dia, para que possamos viver uma vida que traga impacto na vida das pessoas que precisam ouvir do Teu Evangelho. Nos dê uma paixão maior por Ti, Senhor Jesus, para que possamos beber de Ti, da Tua palavra a cada dia, e sermos dia a dia transformados, para que a nossa luz vá brilhando, brilhando, até ser dia perfeito, até o dia do encontro com o Senhor, quando o Senhor voltar para nos buscar. É isso que queremos para a nossa vida, para a Tua igreja, Senhor. E por isso, Pai, nós oramos no nome do bendito Filho Teu, Jesus Cristo, que nós estamos aqui pregando agora e falando. Amém. Graças a Deus. Queridos, vocês podem se assentar.